Ok, pessoal. Na aula passada, então, eu comecei a apresentar para vocês a chamada teoria do conhecimento médio. Eu apresentei para vocês, em primeiro lugar, a ideia de que a teoria do conhecimento médio ela é a explicação molinista para a relação entre o controle divino e a decisão humana. Também que a teoria do conhecimento médio ela se baseia na ideia de que há momentos lógicos no conhecimento de Deus e que, segundo Luiz de Molina, esses momentos são três. Há três momentos lógicos no conhecimento de Deus. O primeiro deles é o conhecimento natural. Então, de acordo aqui com esse gráfico, Deus conhece todos os mundos possíveis, ok? Então, Deus conhece todas as possibilidades, tudo aquilo que o homem poderia fazer em uma determinada circunstância. Então, o que Pedro poderia fazer naquelas circunstâncias? Ele poderia negar a Cristo, ele poderia não negar a Cristo, certo? Ele poderia ficar calado e por aí vai. Ou então, o que eu poderia fazer num dia de sexta-feira? Eu poderia gravar uma aula de molinismo, eu poderia ir para a praia com a minha família. Então, Deus conhece todas as possibilidades, todas as decisões livres, as possíveis decisões livres das suas criaturas. O terceiro momento é o momento do conhecimento livre de Deus, onde Deus conhece o mundo atual, onde Deus conhece o mundo que ele decidiu criar. Então, dentre todas as possibilidades, qual foi aquela que Deus decidiu tornar atual, que Deus decidiu atualizar ou que iria acontecer? Foi este mundo. Então, por causa dessa decisão, Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer. Então, no conhecimento natural, Deus sabe, Deus conhece aquilo que poderia acontecer, e pelo conhecimento livre, Deus conhece tudo aquilo que vai acontecer. Agora, eu deixei vocês com uma pergunta. A pergunta é: como é que Deus pode conhecer todas as possibilidades e então decidir, com base nessas possibilidades, qual é o mundo que vai acontecer e assim Deus poder determinar aquilo que vai acontecer sem afetar as decisões livres dos homens? E é nesse ponto, então, que Luiz de Molina e os molinistas defendem a existência de um momento que fica entre o conhecimento natural e o conhecimento livre, que é o chamado conhecimento médio, ok? Que recebe este nome por se localizar entre o conhecimento natural e o conhecimento livre, em uma questão lógica, ok? Então, para o molinista, o conhecimento médio, ele depende logicamente do conhecimento natural. Deus só pode ter o conhecimento médio porque ele tem o conhecimento natural. E também Deus ele só pode ter o conhecimento livre porque ele tem o conhecimento médio. Isso é uma ordem lógica de dependência, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, o que Deus conhece no seu conhecimento médio? Deus conhece todas as decisões que as criaturas livres tomariam. Então, veja, a grosso modo, certo? Seria como se Deus fizesse a seguinte pergunta. A grosso modo, apenas a título didático. Obviamente que Deus não se faz essa pergunta, mas apenas por questão didática, suponha o seguinte, que Deus ele faça a seguinte pergunta: o que é que pode acontecer? Bem, naquelas circunstâncias, Pedro pode negar a Cristo e Pedro pode não negar a Cristo. Então Deus sabe disso porque ele é onisciente e ele conhece todas as possibilidades. Mas imagine que agora Deus fizesse a seguinte pergunta: tudo bem, eu sei que Pedro pode negar a Cristo e pode não negar a Cristo, mas a pergunta é: o que Pedro faria nessa circunstância?
Então, qual decisão Pedro tomaria nessa circunstância? Então, Pedro poderia negar a Cristo e poderia não negar. Mas o que ele faria? Qual decisão ele tomaria? Então, Deus conhece isso. Deus conhece a decisão que Pedro tomaria naquelas circunstâncias. Isso é, portanto, chamado de o conhecimento médio de Deus, onde Deus não apenas conhece aquilo que pode acontecer, como também Deus conhece aquilo que aconteceria, e com base nisso, Deus decide o que vai acontecer. Por isso que é chamado de conhecimento do meio, conhecimento médio ou ciência média. Esse conhecimento, pessoal, ele é logicamente posterior ao conhecimento natural, ok? Isso significa que ele é um desenvolvimento do conhecimento natural de Deus. Deus tem conhecimento médio porque ele tem conhecimento natural. Então, Deus sabe o que Pedro faria naquelas circunstâncias, porque Deus antes sabe quais as possíveis decisões de Pedro naquela circunstância. Então, ao saber as possibilidades, Deus sabe também aquilo que poderia ou que aconteceria se Pedro estivesse naquelas circunstâncias. Além disso, pessoal, o conhecimento médio, ele também independe da vontade divina. Ou seja, quando se pergunta o seguinte: o que Pedro faria naquelas circunstâncias? Pedro negaria a Jesus. Então, essa informação, se Pedro estivesse nestas circunstâncias, ele negaria a Jesus. Essa informação, ela é verdadeira e por isso é conhecida por Deus, não porque Deus quis que ela fosse verdadeira, ok? Mas simplesmente porque é verdade que se Pedro estivesse naquelas circunstâncias, ele negaria a Jesus. E sendo que isso é verdade, então Deus conhece isso. Se isso não fosse verdade, então Deus não conheceria isso, ok? Então, ou na verdade, Deus conheceria, mas Deus rejeitaria, ou Deus não acreditaria nisso. Se fosse verdade que naquelas circunstâncias Pedro não negaria a Jesus, então era isso que Deus saberia, ok? Por isso é que se diz que o conhecimento médio, ele é independente da vontade divina, certo? E aqui, pessoal, eu queria introduzir para vocês uma nomenclatura muito importante. Eu vou falar sobre ela posteriormente, ainda nessa aula, mas eu já queria aqui, a título introdutório, fazer uma distinção entre o conceito de mundos possíveis e mundos viáveis. E para isso eu queria mostrar aqui o gráfico de novo para vocês, certo? Então deixa eu passar isso daqui, pronto. Então aqui está o nosso gráfico. Bem, aqui pelo conhecimento natural de Deus, Deus conhece todos os mundos, aqui ó, todos os mundos possíveis. Estes são todas as possibilidades que Deus conhece. Então Deus conhece o mundo onde Pedro não nega a Jesus, Deus conhece outro mundo onde Pedro nega, e assim por aí vai. Deus conhece todas as possibilidades, todas as possíveis decisões, todos os possíveis estados das coisas. Deus conhece tudo, todas essas possibilidades. Isso é chamado de mundos possíveis. Mas, uma vez que se faz a questão, nessas circunstâncias, o que a pessoa faria? O que este ser humano faria? Isso significa, então, que nem todos estes mundos aqui, eles são possíveis de serem criados, ok? Então, Deus não pode atualizar, Deus não pode tornar
parte da criação ou criar todos os mundos possíveis ou todas as opções de mundos possíveis. Por quê? Por quê? Preste bem atenção aqui. Porque por intermédio do seu conhecimento médio, Deus sabe que nessas circunstâncias Pedro negaria Jesus. Então Deus não pode criar um mundo com as mesmas circunstâncias e que Pedro não negue a Jesus. Então seria uma impossibilidade lógica para Deus fazer isso. Porque nessas circunstâncias, em uma determinada circunstância, Pedro decidiria trair a Jesus. Isso significa dizer que então o mundo em que Pedro não trai a Jesus, naquelas circunstâncias, ele não poderia ser criado. Porque para ele ser criado, Deus teria que forçar Pedro a trair Jesus. Deus deveria causar uma coisa, Deus deveria causar essa decisão em Pedro. Como para o pensamento molinista, Deus causar uma decisão livre é uma contradição lógica, então nem todos os mundos possíveis podem ser criados. E aí você tem então os chamados mundos viáveis, que são os mundos em que Deus poderia criar. Ao então conhecer quais decisões os seres humanos tomariam em determinadas circunstâncias, Deus então sabe o grupo, ou como diz aqui, como é dito nos manuais molinistas, uma galáxia de mundos viáveis, certo? Um grupo de mundos viáveis, de possibilidades viáveis de serem criadas. Deixe-me dar exemplos aqui para vocês, ok? Então, imagine que, por conta do seu conhecimento natural, Deus ele sabe que se eu conhecesse a Sanabia, o nome da minha esposa, que se em 2004 eu conhecesse a Sanabia, eu iria decidir casar com ela, ok? Aliás, desculpe, Deus conhece o mundo em que eu conheço Sanabia e decido casar com ela, e Deus conhece um outro mundo em que eu conheceria Sanabia e não casaria com ela. Mas Deus também sabe que, nas mesmas circunstâncias, o que eu decidiria era casar com ela. Isso significa, então, que Deus, quando ele fosse me criar, quando ele fosse criar um mundo, digamos assim, Deus não poderia criar um mundo em que eu decidisse, naquelas circunstâncias, não casar com Sanabia. Porque isso não é verdade. Isso não é real. Isso simplesmente não é verdade. Então, naquelas circunstâncias, eu casaria com Sanabia. Deus, então, na sua soberana vontade, quer que eu case com ela, e por isso, então, veja aqui na sua tela, Deus atualiza este mundo. Deus decide criar o mundo atual. Então, seria mais ou menos o seguinte. Deus conhece a possibilidade de eu casar, numa mesma circunstância, eu decidir casar com a minha esposa ou não casar. Então Deus conhece essas duas possibilidades. Mas Deus sabe que naquelas circunstâncias a decisão que eu tomaria era de casar. Como Deus quer, portanto, que isso aconteça, pela sua decisão soberana, Deus deseja, Deus quer que isso aconteça, Deus quer que eu case com ela, então Deus decide que isso vai acontecer. Deus decide que atualizar um mundo em que eu, naquelas circunstâncias, caso com Sanabia. Então essa aqui é a teoria do conhecimento médio. Que se essa for a primeira vez que você estiver recebendo, pessoal, conhecimento dessa teoria, talvez isso esteja deixando você muito confuso, mas eu
proponho a você que você continue com paciência, continue estudando, que como isso daqui é bem filosófico, filosofia funciona assim. Você insiste até que você percebe que ficou fácil de entender, ok? Então, eu lembro as primeiras vezes que eu tive acesso a isso daqui, que eu fiquei muito confuso, eu tive que ler o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã, de Craig, onde ele fala sobre isso, eu tive que ler várias vezes até que eu entendi bem. Por isso que eu estou indo aqui com muito cuidado, para que você pegue bem o que eu estou tentando lhe passar, ok? Para finalizar essa aula, pessoal, é importante que eu trabalhe com vocês 3 termos chaves quando o assunto é a teoria do conhecimento médio. O primeiro deles é o termo contrafactual. Quando você for ler algo que é relacionado ao molinismo, você vai encontrar esses 3 termos. O primeiro deles é esse aqui, o termo contrafactual. O que significa isso? A definição do dicionário de contrafactual, ela significa afirmações do que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes, ok? Então são afirmações construídas da seguinte forma: se, então, ok? Então funciona assim: se eu não tivesse conhecido a minha esposa, então eu não teria casado com ela. Ou, se eu tivesse conhecido a minha esposa, então eu teria casado com ela. Como é que você tem como saber se isso é verdade? Bem, nós seres humanos, não temos como saber disso. Mas Deus tem como saber disso por causa do seu conhecimento médio, na verdade, por causa da sua onisciência, certo? Então, na próxima aula, quando a gente for trabalhar os exemplos bíblicos, eu vou dar mais exemplos bíblicos para vocês, mas lembre-se do caso de Davi, onde Davi pergunta para Keila o seguinte: se eu for para Keila, então eles vão me matar? E Deus diz: sim. Deus, então, tem conhecimento de contrafactuais, certo? Deus sabe não apenas aquilo que poderia acontecer, certo? Deus sabe que Davi poderia ou não morrer, mas Deus sabe o que aconteceria se Davi fosse de fato. Ele morreria. Então, contrafactuais Deus conhece contrafactuais verdadeiros das decisões livres. O que significa isso? Você vai encontrar isso daí por aí, essa afirmação. Isso significa que Deus, ele conhece a veracidade, Deus conhece proposições verdadeiras sobre o que aconteceria se uma pessoa estivesse em uma determinada circunstância. O que aconteceria se Pedro estivesse nessa circunstância? Se Pedro estivesse nesse momento, Pedro negaria a Cristo. Se Pilatos estivesse nessas circunstâncias, Pilatos mandaria prender a Jesus. Agora, digamos que Deus não quisesse que Pilatos mandasse prender a Jesus. Digamos isso. Se Deus não quisesse que Pilatos negasse a Jesus, então Deus não atualizaria esse mundo. Deus saberia que se Pilatos estivesse nessa circunstância, ele trairia a Jesus. Como Deus não quer que Pilatos traia a Jesus, então Deus não permite que isso aconteça. Deus não permite que Pilatos estivesse nessas circunstâncias. Pela sua providência, pela sua soberania, Deus, ele montaria, digamos assim, o mundo de uma forma em que ou Pilatos não existisse ou Pilatos nem sequer estivesse naquelas circunstâncias. Então, pessoal, o nome que se dá a isso é contrafactuais.
São afirmações que são formadas por esse formato se, então, ok? Muito importante para o pensamento molinista do conhecimento médio. Segundo termo-chave para o conhecimento médio é o termo atualização. Eu já usei esse termo aqui com vocês várias vezes. Eu expliquei para vocês que esse termo ele vem da metodologia, da nomenclatura aristotélica de potência e ato, ok? Mas o importante aqui é o seguinte. No pensamento calvinista, ok? Como é que Deus ele passa do conhecimento natural e atualiza o mundo que realmente existe ou o seu conhecimento livre? Então veja só. Então Deus tem aqui o seu conhecimento natural e ele conhece diversos mundos. Como é que Deus passa desse conhecimento de todas as possibilidades e determina a criação deste mundo? Isso daqui se chama atualização, ok? Então, aqui você tem uma atualização, certo? Onde existem muitas potências, muitas possibilidades, e Deus atualiza uma delas. No pensamento calvinista, esse processo aqui, ele acontece por meio, certo? Então, deixa eu botar aqui no calvinismo, a atualização ela acontece por meio do determinismo. Ok? Ou os decretos de Deus e o determinismo. Como é que isso funciona no calvinismo? Deus simplesmente, à luz dessas possibilidades, Deus determina qual delas vai acontecer e dentro dessas, por exemplo, dentro dessas duas possibilidades aqui, naquelas circunstâncias, Pedro negaria Jesus ou não negaria? A resposta é: o que é que Deus queria que Pedro fizesse? Deus queria que Pedro negasse. Então, Deus cria o mundo e determina as circunstâncias que fazem Pedro negar, certo? Isso é chamado de atualização forte de Deus, onde Deus é quem causa a atualização. Então, das duas possibilidades de Pedro negar ou não negar, a que vai acontecer é a que Deus causou que acontecesse. É chamado de determinismo teológico, certo? É uma atualização dura, ok? Estou usando aqui termos filosóficos para vocês. Já no molinismo, a atualização ela acontece de uma forma diferente. A atualização ela acontece por meio do conhecimento de contrafactuais. Ou seja, dentre duas possibilidades, como é que Deus decide qual a que vai acontecer? Deus, então, pelo conhecimento de contrafactuais, Deus ele sabe qual dessas duas opções realmente aconteceria, e Deus então decide se ele gostaria que isso acontecesse, se ele quer que isso aconteça ou não. Se Deus quiser que isso aconteça, então isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo que Deus determinou que isso vai acontecer, ao mesmo tempo a decisão humana ela é livre. Por que ela é livre? Porque Deus considerou o que o ser humano decidiria naquelas circunstâncias. Então é por isso, pessoal, que o molinismo ele se considera um caminho do meio entre calvinismo e arminianismo, porque ele mantém um conceito muito forte de liberdade humana, quando ele diz que Deus consulta ou que Deus utiliza o seu conhecimento do que os homens decidiriam, mas ao mesmo tempo ele mantém um conceito forte de soberania, porque o que vai acontecer é aquilo que Deus quer que aconteça. E aquilo que Deus quer que aconteça
Deus decide com base no seu conhecimento de contrafactuais, no seu conhecimento médio. Então, um detalhe interessante aqui também é que o calvinismo ele crê em contrafactuais, mas ele crê em contrafactuais após o conhecimento livre. Ou seja, uma vez que Deus sabe o mundo que existe, Deus sabe também o mundo que existiria se Deus tivesse decidido diferente. Mas para o molinista, o conhecimento de contrafactuais é utilizado por Deus antes do seu conhecimento livre. Isso significa dizer, portanto, que Deus ele utiliza o seu conhecimento do que os homens decidiriam, ok, para determinar aquilo que ele quer que os homens façam, certo? E o terceiro termo é o termo mundos viáveis. Eu já expliquei isso para vocês. Isso significa dizer que existe apenas uma galáxia de possibilidades viáveis para que Deus crie. Então, isso vai desaguar, vocês vão ver quando a gente for desenvolver aqui, perguntas do tipo: por que Deus não criou um mundo onde ninguém pecasse? Certo? Então, as pessoas fazem essa pergunta. Por que Deus não criou um mundo onde tudo fosse perfeito e ninguém pecasse? A resposta do molinista, ou a resposta do calvinista, seria porque ele não quis, certo? Então Deus quis esse mundo e ele é soberano e a gente não pode questioná-lo. O molinista, ele poderia dizer isso também, mas ele iria um pouco mais adiante. Ele diria o seguinte: talvez Deus não criou esse mundo porque talvez esse mundo não fosse viável para Deus criar. Deus talvez saiba que nas circunstâncias em que o homem é colocado no jardim, o homem sempre decidiria cair, certo? Então, é uma possibilidade de explicação para por que as coisas não são diferentes ou melhores do que elas são agora. Então, nós vamos trabalhar isso melhor quando a gente for ver a explicação molinista para o problema do mal, certo? Então, pessoal, espero que você tenha entendido bem aqui o conhecimento médio. A partir da próxima aula, nós vamos então ver como essa teoria ela é utilizada para explicar diversas áreas da nossa vida e do conhecimento teológico, como, por exemplo, a área da eleição, da salvação, ok? A questão do problema do mal e algumas outras, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.